Amém, irmãos? Boa noite para todos. Amém? Também boa noite para você, ou bom dia, né? Você que vai estar vendo essa live depois, essa mensagem. Amém? Que o Senhor possa nos agraciar nessa noite, falando mais essa palavra para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Só queria situar os irmãos aqui, graças ao Senhor, que estamos começando mais um novo alimento diário, né? Gostaria que quem tivesse aí falasse comigo o título desse alimento diário. Fala: resiliência emocional. Vamos falar de novo? Resiliência emocional. Amém? Nós chegamos à mensagem 5, né, irmãos? E que tem como título Senhor Jesus. Quem tiver aí, vamos falar junto? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos falar de novo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, graças ao Senhor, né, que nós chegamos à quinta mensagem desse alimento diário. E é bom falar também, esqueci de falar aqui, mas o tema geral é a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Então, graças ao Senhor, esse é o tema, né, que nós temos visto. E graças ao Senhor que o Senhor tem falado muito sobre a palavra. E eu queria só situar os irmãos aqui também que a mensagem anterior que nós ouvimos, né, que vimos também no alimento diário, tinha como título: a comunhão da vida produz o amor. Vamos falar junto? A comunhão da vida produz o amor. Então, louvado seja o Senhor que tudo que nós temos ouvido, irmãos, o Senhor tem falado conosco muito nesse dia, a questão da palavra. Então, nós precisamos realmente da palavra, né? E eu queria convidar os irmãos aqui para nós começarmos aqui lendo 1 João. Amém? Senhor Jesus, dentro desse título aqui que fala anterior, né, a comunhão da vida produz o amor. Na verdade, tudo que Deus quer produzir, irmãos, é o amor. Nós sabemos, nós vimos, né, em mensagens anteriores que o próprio João falou que Deus é amor. Mas esse amor que tem vindo por meio da palavra, quando nós estamos na comunhão dessa palavra, ela está produzindo algo entre nós, irmãos. Ela está produzindo um tecido de amor. Amém? Então, assim, é muito importante nós realmente darmos valor à palavra, né? Porque por meio dela, Deus vai produzir esse tecido. E aqui eu queria chamar os irmãos para nós lermos no 1 João, né? Senhor Jesus, capítulo 2. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 1 até o 3. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ver então juntos? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, essa semana, nós vimos que o Senhor falou muito a respeito da questão do pecado. E também o Senhor, quem esteve na conferência em Belo Horizonte, né? O Senhor falou a respeito do ritmo. Que esse universo, né, desde a queda de Satanás, a queda do homem, foi dois grandes fatos negativos. E que, podemos dizer, fez a terra perder esse ritmo. Mas Deus tem um ritmo. E Deus nos está colocando nesse ritmo, né, irmãos? Então, um dos fatores é a questão do pecado. E que falou muito no alimento diário. Agora, eu também queria chamar os irmãos para nós lermos o versículo 12. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler do 12 até o 14. Amém? Depois a gente volta um pouco aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 12, amém?
Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Permanece em vós, vencido o maligno. Ó Senhor Jesus. Então, esses 3 versículos, irmão, eles falam do... Quem desfrutou o alimento diário também pôde desfrutar muito isso. Ele fala dos 3 aspectos da maturidade espiritual. Então, graças ao Senhor que aqui, né, o primeiro versículo aqui, o 12, fala assim, João escreveu, né? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Louvado seja o Senhor. Mas o primeiro grupo que João aqui coloca, ele fala aqui é dos filhinhos. Irmãos, que são os filhinhos? Na verdade, se refere aos novos cristãos, né? Aqueles que creram recentemente. Então, eles são chamados de filhinhos, carinhosamente por João, chamados de filhinhos, né? Então, irmãos, isso mostra o primeiro estágio, né, da vida cristã, a vida espiritual. E aqui ele fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por que João aqui fala a questão dos pecados, né? Os pecados são perdoados. Irmãos, a questão do pecado é algo assim, realmente muito sério. Né? Deus, aqui em João, nós vemos muito essa questão. Deus não quer que nós pecamos. Mas se nós pecarmos, nós temos advogado, é ou não é verdade? Não é? Nós vimos isso em outras mensagens, mas, irmãos, o pecado é algo que arruinou o homem, arruinou o universo. Então nós realmente devemos... Por isso que a importância, né, nós vimos aqui no início, a questão de imergir na palavra, os gritos de guerra, anotar as mensagens, né? Nós tivemos aqui esse treinamento, esse aperfeiçoamento terça e quarta, né? Quem esteve aqui pôde ver que como que é importante nós tomarmos nota da palavra. Né? Por exemplo, na terça-feira aqui nós vimos um pouco a questão da imersão na palavra, né? Ali ganhar luz na palavra. E como foi bom, não foi, irmãos? Né? Isso leva-nos a ganhar mais a palavra. E quando nós alimentamos da palavra, irmãos, aqui eu estou dando exemplo na reunião, mas isso não é só para ser feito na reunião. Fazer em casa também, né? Por exemplo, quem é casado pode fazer com a esposa, né? E vice-versa, né? Os filhos podem fazer com os pais. Então, irmãos, isso tudo vai nos guardar de pecar, não é verdade? E uma coisa que falou no alimento diário, fala assim, que a questão do perdão dos pecados, mãe. Sem ele não há o evangelho. E é verdade, irmão. Por que nós pregamos o evangelho? É para levar as pessoas ao arrependimento, não é? Por exemplo, por que nós levamos o evangelho para as pessoas? Para que elas possam reconhecer que elas são pecadoras, né? E elas arrependerem e confessar e crer no Senhor. Então, sem o perdão dos pecados, não há, sem a questão do evangelho, a questão é o perdão dos pecados. Então, louvado seja o Senhor, porque sem o perdão dos pecados, não há salvação, irmão. Aqui eu queria aproveitar, mostrar para os irmãos aqui na Bíblia, né, em Lucas 24. Eu não vou ler muitos versículos, o alimento diário citou alguns, mas aqui em Lucas, podemos ler Lucas 24, versículo 45, amém? Senhor Jesus. Lucas 24, 45 e 46.
Amém? Quem já está projetando aí, né? Mas quem tiver achado aí, por exemplo, também pode ir lendo aí, né? Lucas 24, versículo 45. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui então fala assim, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, principalmente daqui, né, o versículo 47, né, fala, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Então, irmãos, é por isso que nós pregamos o evangelho, né, porque muitas pessoas, quando nós pregamos o evangelho, às vezes nós falamos que, até mesmo, não sei se o irmão lembra, quando a experiência do irmão Dong, né, que o irmão falou que, numa reunião, né, o irmão conversando com ele, falou que ele era um pecador, ele achou ruim, né? Mas, irmãos, todo homem é pecador, né? Porque, às vezes, muitos têm o conceito que pecador é que comete os atos. Não. Mas, na verdade, nós vimos até mesmo nessa mensagem que nós somos pecadores porque nós nascemos de Adão. Não é porque nós cometemos pecado, né? É o contrário, né? Nós cometemos pecado porque nós somos pecadores. Então, assim, isso mostra, irmão, que todas as pessoas precisam do Evangelho. Então, graças ao Senhor que nós já recebemos o Evangelho. Quem aqui recebeu o Evangelho? Amém? Então, graças ao Senhor que o Senhor já nos iluminou e mostrou, e nós cremos, irmão. Então, isso é a importância, é um passo, primeiro ponto, passo mais importante, né? Então, louvado seja o Senhor. Eu queria aqui também ler outro versículo, só para confirmar isso, em Atos 5. Atos 5, versículo 30 a 32, né? Senhor Jesus. Amém? Vou lendo aqui para adiantar, amém? 5, 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem sim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém? Todos os 3 versículos são muito importantes, irmão. Mas aqui o versículo 31 fala assim, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe, que é o Senhor Jesus, né? E Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, isso mostra, irmão, está vendo a importância do arrependimento. E a pessoa crê para ela ter os seus pecados perdoados. Então, louvado seja o Senhor, né? Aqui eu queria ler outro versículo aqui também, em 1 João, voltando um pouco aqui atrás, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus, amém? Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, vamos ler junto de novo esse versículo, irmão? Acho esse versículo muito importante. Fala, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, aqui esse versículo fala, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, às vezes, parece algo simples, né?
assim, a questão aqui, quando fala aqui, mas não é, para nós pode até ser simples. Quando nós pecamos, irmãos, realmente nós devemos ter um arrependimento genuíno. Por exemplo, porque quando aqui até falou a questão da injustiça, né? Acho que na semana anterior falou que às vezes antes de um pecado vem a injustiça, né? Às vezes você sente ali que ofendeu um irmão ou um da família e tal. Irmãos, aí nós devemos aí confessar, até mesmo antes de pecarmos, né? Falarmos. Irmãos, então o pecado é algo muito sério, irmão, diante de Deus. Né? Não existe pecadinho nem pecadão, como os irmãos falam às vezes, né? Irmãos, todo pecado é pecado. E o pecado, o efeito dele tem um efeito muito negativo, que é cortar a nossa comunhão com Deus. Por exemplo, uns dias atrás, uma irmã compartilhou conosco a respeito do sangue, né? Então, irmãos, se nós pecarmos e nós não nos arrependermos, a nossa comunhão com Deus não vai ser uma comunhão, não vai, na verdade, haver uma comunhão. Vai cortar a comunhão com Deus. E isso vai gerar a morte, né? Nós vimos que, nas mensagens anteriores, que, por exemplo, o sangue, ele corre no corpo. E ele leva os nutrientes, né? Leva o oxigênio. Mas ele também retira, né? As toxinas e tal. Por isso que precisa haver uma circulação de vida, né? No nosso corpo. Então, por exemplo, se nós, falando na questão do corpo, se nós não tivermos uma boa alimentação e tal, isso tudo pode danificar a questão da nossa nutrição. Então, espiritualmente falando, irmãos, quando nós pecamos e nós não confessamos, a comunhão com Deus é cortada. E também com os irmãos, né? Então, é muito importante nós confessarmos pecado. E não é algo tão simples, irmão. Para nós é simples, basta nós, né, somos iluminados, confessarmos, pedir o seu perdão, um arrependimento genuíno, nós somos perdoados, nós podemos voltar à comunhão. E muitas vezes nós a confessamos e temos um acusador, né? Em Apocalipse fala que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, às vezes, irmão, Satanás, ele nos acusa. E mesmo que nós confessamos, às vezes ele insiste em nos acusar, mas se nós aplicamos sangue genuinamente, nós podemos voltar à comunhão com o Senhor. E persistir nisso, até o Senhor continuar falando conosco. Então, irmãos, embora possa parecer algo simples, né? A questão do perdão dos pecados, mas para Deus não foi algo tão simples, né, irmão? Falou no alimento diário essa semana. Ó Senhor Jesus, que Cristo ele pagou um alto preço. É ou não é verdade? Eu queria que, às vezes a gente não consegue falar tão precisamente, mas eu queria ler com os irmãos aqui um parágrafo no alimento diário, na página 7. Quem tiver aí pode, né, na página 7, o segundo parágrafo. Aqui fala assim: ó Senhor Jesus, para melhor entendimento, vejamos a figura do propiciatório no Antigo Testamento. O propiciatório é a tampa da arca da aliança, também conhecida como a arca do testemunho, porque continha as 2 tábuas da lei, que representavam o testemunho de Deus. Ou seja, quem Deus é e qual é a sua natureza. Para Deus receber o homem, este precisa atender às exigências que estão no testemunho. Deus é santo. Deus é santo, irmãos. Justo e cheio de glória. O homem, pecador, não pode entrar na presença de Deus, nem comparecer perante a arca do testemunho ou ter comunhão com ele. Então, por isso que, né, não é algo tão simples no Antigo Testamento, irmão. Nós vimos aqui, eu não vou ler os textos, que na verdade, eu creio que os irmãos desfrutaram, não só no alimento diário, mas outras mensagens também, que quando no Antigo Testamento o sumo sacerdote ia entrar para fazer, né, oferecer sacrifício, para entrar no Santo Santo, não era algo simples não, irmão. Né, é algo muito, muito sério. Né, acho que até o irmão Pimenta compartilhou semana passada, irmão, até a esposa dele, como que ela ficava, né? Que ela sabia que se ele não fosse aceito, ele poderia ser fulminado. Então era algo muito sério.
Para nós pode ser algo simples, mas para Deus é algo muito sério. Então, irmãos, isso mostra a seriedade, né, da questão aqui fala dos 3 aspectos, né? Fala assim: Deus é santo, justo e cheio de glória. Irmão, Deus é santo e Deus não tolera, né, o pecado, né? Deus é totalmente santo, né? Nós estamos sendo santificados pela palavra, não é? Então aqui, por isso que é muito sério, né? Eu queria ler aqui também, voltando aqui para a Bíblia, em em Gênesis, capítulo 3, o versículo 23, amém? Gênesis 3, versículo 23. Amém? Fala assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, eu não vou ler todo o contexto, né? Depois os irmãos podem ler. O capítulo 3 fala da queda do homem. Certo? Então, depois que o homem pecou, né, desobedeceu a Deus, aí aqui no versículo 23 fala, né, que o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Irmãos, a gente sabe que Deus, quando criou o homem, a vontade de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, né? Essa é a vontade de Deus, é a vontade original de Deus, né? Então, assim, eu estava ponderando sobre esse aspecto, por que, irmão, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o homem ia cair, não sabia? Por isso que Deus já preparou a salvação de antemão. Mas a vontade original de Deus não era que o homem caísse. É que ele comesse da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, a vida ia entrar nele e a vida ia reger ele. E o plano de Deus ia ser cumprido, irmão. Né? Hoje seria tudo diferente. Mas Deus não criou um robô, né? Não, Deus criou o homem com livre-arbítrio. Né, irmão? Nós temos livre-arbítrio. Por exemplo, você veio na reunião hoje. Alguém te forçou a vir na reunião? Ninguém nos forçou. Então, mas Deus trabalhou em nós, né? O Senhor nos encorajou e nós estamos aqui, né? Isso mostra que Deus, ele não nos obriga. Então, aqui, quando o homem Deus deu essa opção para o homem, irmão, Deus deu liberdade para o homem. Por isso que hoje nós temos liberdade, nós cantamos esse hino, né? Que liberdade maravilhosa, né? Cristo, ele nos libertou. E Deus hoje nos dá livre arbítrio, irmão. Se nós formos sábios, nós vamos escolher outro caminho da vida, né? Eu não sei até que ponto eu vou conseguir ir aqui, mas essa minha semana, por exemplo, falou a questão do mundo. Certo? Eu vou até adiantar aqui, saindo um pouco aqui. O mundo, irmãos, ele nos afasta de Deus. Né? Por exemplo, nós temos muitas opções para preencher o nosso tempo. Mas nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para nós aproveitarmos o tempo. Né? A questão da palavra, por exemplo, nós precisamos estudar, trabalhar, tudo isso é legítimo, né? Irmãos, mas muitas vezes nós perdemos muito tempo com as coisas que não são a palavra de Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor para o Senhor ajuda mais a remir o tempo, né? Isso vai nos fazer, irmão, para Deus cumprir o seu propósito. Então aqui, voltando aqui, então fala que o homem, né? Ele pecou e Deus lançou ele fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 23. O 24 fala assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui fala 3 aspectos, né, irmãos? Que é os querubins, que representam a glória de Deus. Certo? Que nós vimos aqui no alimento diário, né? Depois fala assim: o refugiu de uma espada, que representa a justiça de Deus. E depois fala também que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, né? E tem um versículo que fala que é a espada flamejante, que mostra a questão do fogo. Então, irmãos, que mostra a santidade de Deus.
Então, irmãos, nós sabemos que esses aspectos mostram o que Deus é, a justiça, a santidade e a glória de Deus. Então, por isso que, para nós, talvez seja simples, mas para Deus não foi tão simples. Né? O Senhor teve que pagar um preço, irmão. E, voltando aqui à questão do sumo sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ter o sangue, né? Ele tinha que ter o incenso. E, então, isso mostra, irmão, que o incenso era até moído, né? Mostra ali o processo que o Senhor passou. Imagina, irmão, pouco tempo atrás nós vimos alguma mensagem falando que o que o Senhor passou por nós, irmão, para poder efetuar a redenção. O preço que o Senhor pagou foi muito alto, irmãos. A morte na cruz, que é uma morte a pior morte que um ser humano pode ter, né? Então isso mostra que nós temos que reconhecer que o que o Senhor pagou para nós foi muito alto. E nós não devemos pecar. É por isso que, aqui eu não lembro o versículo, mas João fala assim, não, se nós pecarmos, né? Então não é o encargo que, o desejo de Deus é que nós não pecamos, só que infelizmente nós pecamos. Então voltando aqui, né, prosseguindo, então nós precisamos cumprir esses 3 aspectos. E o Senhor cumpriu isso por nós, irmão, a justiça, a questão da santidade e a glória. Hoje o que nós precisamos é desfrutar do Senhor, desfrutar da palavra e tudo que o Senhor conquistou por nós. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu coloquei uma observação aqui, irmãos, que eu acho que eu vi na mensagem, que eu notei, fala assim, ó, se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, não teríamos nem incenso para entrar no Santo dos Santos. É ou não é verdade? Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, não teríamos nem incenso para entrar no Santo dos Santos. Esse incenso aqui, né, nós falamos aqui da figura no Antigo Testamento, mas ele é o verdadeiro incenso, né? Se Cristo não tivesse passado esse processo, irmão, nós não poderíamos nem aproximar de Deus. Então, mas graças a Deus, que hoje nós podemos aproximar do Senhor, por meio da palavra, né? Então, graças ao Senhor. Aqui voltando, irmãos, em 1 João aqui, né? Vamos voltar para 1 João aqui. Ó Senhor Jesus. Amém? Versículo 13. Fala assim. Pais, vamos ler junto, né? Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Amém? Aqui eu não vou ler o restante, porque na verdade a primeira parte do versículo 13 fala assim, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Irmãos, aqui fala, o primeiro falou dos filhinhos, não foi? Porque ele fala para 3 grupos de pessoas, os filhinhos, os pais e os jovens. Aqui no versículo 13 ele fala dos pais. E quem são os pais? Irmãos, os pais são aqueles que têm maturidade espiritual. Né? Não significa só os mais velhos, cronologicamente, né? Mas aqueles que têm maturidade espiritual. Então, irmão, Deus quer isso de todos nós, irmão, maturidade. Deus quer a maturidade espiritual. Por que a maturidade, irmão? Porque Deus, Ele tem como usar de uma maneira ainda mais prevalecente, né? Os filhinhos aqui, eles vão crescendo. Mas o objetivo de Deus é que nós chegamos à maturidade. Às vezes nós somos muito crianças, não somos? Eu tenho dois sobrinhos, né? Na verdade, sobrinho da Maria, que é também, que estou falando por causa da parte do irmão dela, ela tem duas crianças gêmeas, né? Eles têm a mesma idade. Aí eu vejo eles brincando ali, irmão, por qualquer coisinha eles estão brigando. Eles estão brincando, né? De repente estão brigando assim, né? Um tendo contenda com o outro. Irmão, criança é assim mesmo, né? Então, assim, isso mostra que, às vezes, nós somos assim, estamos brigando por causa de qualquer coisa, né? Às vezes, uma coisinha à toa, nós ficamos ofendidos. Isso mostra a imaturidade, mas nós estamos crescendo, né? Por isso que é importante nós estarmos vivendo a vida do corpo, né, irmão? Servindo junto. O irmão, por exemplo, que falou antes dessa mensagem, ele falou a experiência dele na cozinha. Ali, os irmãos servindo, tem dificuldade um com o outro. Às vezes, na hora, fala uma coisa, não concorda, depois o Espírito pede perdão. É isso aí, né? Confessa, pede perdão. E Deus vai trabalhando em nós.
Nós não vamos... Uma coisa muito importante, irmão, nós temos que estar juntos realmente. Por exemplo, aqui na terça-feira eu quero dar esse exemplo. Por exemplo, nós saímos, né? Pregamos o evangelho, fizemos bem ver. Mas uma coisa o irmão orientou para nós aqui, que era muito importante. A questão, ele me deu o exemplo dele, a questão da obediência. Né? Obedecer. Deus tem falado muito isso, né? Toninho às vezes cita SOS, né, Toninho? Submissão, como é que é? Simplicidade, obediência, submissão. Simplicidade, obediência, submissão. Irmãos, às vezes nós temos muita dificuldade porque nós não conseguimos ganhar isso, né? Simplicidade. Então, graças ao Senhor, vou falar uma coisa positiva. Por nós obedecermos, quantas pessoas foram contatadas na quarta-feira? Nós fomos simples. Claro, talvez algum momento nós podemos ter sido complicados, né? Mas se nós fomos simples, nós colhemos muito fruto, não foi? Então isso mostra que o caminho da bênção é ser simples. E às vezes a gente é muito complicado para obedecer. Então, irmãos, isso é muito importante, né? Então, louvado seja o Senhor. Nosso Senhor Jesus. Mas isso é importante para nós atingirmos a maturidade, irmão, que é o que Deus deseja de todos nós. Eu não notei esse versículo, não, eu sempre lembro desse versículo. Que Deus, ele tem uma vontade, que fala no livro de Timóteo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos. Está vendo? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E não só sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo, não lembro o versículo, né? Depois os irmãos não compartilhar, pode ajudar aí. Os irmãos lembram? 2,4, 1 Timóteo. Então, irmãos, aqui eu não vou pegar agora, mas os irmãos podem ler em casa, né? E desfrutar e tal. Então, irmãos, eu estava tocando esse versículo, ali está implícita a vontade de Deus, irmão. Não é só, é ser salvo e chegar a plena, né, conhecimento da verdade. Esse conhecimento aqui não é conhecer a Bíblia, que é importante conhecer, tá, irmãos? Às vezes a gente fala não conhecer, não quer dizer que não é importante conhecer a Bíblia, não. Pelo contrário, é importante conhecer. Mas nós não devemos buscar só o conhecimento, porque o conhecimento incha, né? Traz orgulho, tá. Mas é conhecer na experiência. Por exemplo, Deus nos dá a palavra, né? Mas Deus, você já percebeu que Deus nos dá os testes? Sempre que a gente ouve uma palavra, de alguma forma vem o teste. Mas o teste não é para nos aprovar, para que essa palavra que é logos se torne rema, né? Ou seja, a nossa experiência. A palavra que até em Belo Horizonte falou isso também, né? Deus, ele nos deu a fé objetiva, né? Cristo, ele é a fé objetiva. Mas quando nós cremos, a fé objetiva veio para dentro de nós, que agora é a nossa fé subjetiva. Agora nós temos de desfrutar, ter experiência com o Senhor da palavra, para que essa palavra se torne a nossa fé subjetiva. Então, assim, a palavra que está na Bíblia, ela é a palavra que está fora de nós. Mas quando nós temos experiência com ela, ela se torna parte de nós. E vai se tornando a nossa fé subjetiva. Então, é isso que Deus quer fazer, né? Então, por isso que é importante a maturidade. E uma coisa muito importante, irmão, que essa maturidade, ela é o que Deus precisa para poder continuar a sua obra. Então, aqui eu queria ler um texto, né? Aqui, pelo menos um aqui, para a gente ver aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Quem achou pode ler aí, para nós ganharmos tempo. Revelada. Pastoreai, rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler o 3 também, não falei o 3, mas é importante. Nem como dominadores
dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém? Então, nós estamos falando aqui nessa parte sobre os pais, né? Que mostra a questão da maturidade. Irmãos, aqui Pedro, ele falou essa palavra, né? Que, no versículo 2, principalmente, né? Fala assim, pastoreai rebanho de Deus que há entre vós. Aleluia. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Deus não quer nada forçado. Deus quer espontaneamente. Como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Ou seja, buscando algum interesse, né, irmão? Mas de boa vontade. Nem como dominadores. Né? Às vezes muitos querem posição, irmão, para dominar os outros. Eu não nem sei o versículo hoje, mas eu estava desfrutando o versículo que na Bíblia João Ferreira de Almeida aqui, nós fala questão de nós tornarmos servos. Mas na King James, tem um versículo lá que fala de sermos escravos. Escravos dos irmãos. Não é no sentido negativo, né? Mas escravo de servir os irmãos. Então, porque o Senhor foi o modelo para nós, não foi? Ele não veio para ser servido. E no mundo, irmão, as pessoas querem ser servidas, né? Todos querem ter uma posição. O mundo busca por isso. Mas nós devemos buscar servir os irmãos. Na verdade, ser como escravo para os irmãos. Então, isso é algo muito, muito sério, né? Aqui depois ele continua, fala assim, nem como dominadores, né, dos que foram copiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, tornar modelo do rebanho. Então, assim, ser modelo não é algo tão simples. E Deus precisa de modelos, irmão. E nós estamos sendo trabalhados para ser esse modelo, né? É ou não é verdade? Na verdade, nós somos modelo para alguém. Né? Por exemplo, no trabalho, em casa, sempre tem alguém olhando para nós. Por isso que é importante nós vigiarmos, né? Porque alguém está sempre olhando para nós. Então, a questão dos pais é eles se tornarem modelos. E graças ao Senhor tem levantado no nosso meio muitos irmãos modelos. Né? Graças ao Senhor. Até mesmo os irmãos que estão à nossa frente, irmão, Deus sabe quem Ele coloca. Então, assim, nós temos que estar orando por esses irmãos, pela responsabilidade que eles têm. Porque eles estão conduzindo o rebanho para uma direção. Então, assim, graças ao Senhor que o Senhor colocou, nós não estamos sem direção, né, irmão? Nós temos alguém que está nos dando a palavra, e aqueles que estão cooperando com Ele, está fazendo essa palavra circular entre nós. Né? Esses irmãos, eles são modelo para nós. Né? Então, nós temos que estar orando por esses irmãos. Graças ao Senhor. E aqui eu queria avançar mais, né? É muito importante a questão do modelo, irmãos. E no alimento diário, falou que eles também são referência para os demais. Os pais são referência. Aí eu gosto de fazer uma pergunta. Nós somos referência? Aí nós somos iluminados, né? Mas nós temos dificuldade, mas nós estamos caminhando. Estamos prosseguindo, graças ao Senhor. Você não pode deixar de viver a vida da igreja. Né? O inimigo tem tentado nos tirar da vida da igreja, irmão. Porque ele sabe que se nos isolar, nós vamos parar o processo. Não é verdade? Nós temos que continuar. Né, para que Deus possa atingir o seu propósito. E outra coisa, os irmãos, né, os pais, esses irmãos maduros, eles dão estabilidade na casa de Deus. Aí deu um exemplo, né, do navio. Por exemplo, o navio, ele não afunda porque ele tem um lastro, né? Eu queria ler aqui um ponto, por causa do tempo aqui, né? No alimento diário, na página 12. Página 12, página 12, terceiro parágrafo, amém? Fala assim, eu vou lendo aqui para os irmãos, quem tiver pode acompanhar aí, né? Os pais, o título desse dia fala assim, pais, solidez em Deus e na palavra, amém? Aí esse parágrafo fala assim, os pais são referência a todos na igreja e dão estabilidade à casa de Deus. São firmes. Irmão, você é firme? Amém. São firmes e absolutos em conhecer aquele que é desde o princípio. Isso está em 1 João 2,13, né? O verbo conhecer, em grego, está no aoristo.
uma forma verbal que indica um passado perfeito, usado para expressar uma ação ocorrida no passado, mas com relevância contínua, até o presente. Está vendo, né? Não sei se a gente vai entender tudo aqui, mas essa palavra é importante, relevância contínua. Às vezes nós somos muito instáveis, né? Às vezes nós buscamos o Senhor, depois nós relaxamos. Nós precisamos ser constantes. Amém? Ser firme. Ó Senhor Jesus. Aí continua. Né? Continua até o presente. Isso mostra que os pais são confiáveis, porque sempre conheceram aquele que é desde o princípio. Irmãos, os pais conhecem o Senhor. Né? Está até em João. João falou isso, né? Conhece desde o princípio. Então, irmãos, a instabilidade precisa disso. E outra, eu queria ler mais um pedacinho aqui. Senhor Jesus. Aqui no outro parágrafo, mais na página 13, fala assim: se os líderes de uma igreja são pessoas maduras, que conhecem o Deus que é desde o princípio e que não tem variação de mudança, com eles nos sentimos extremamente seguros. Em contrapartida, uma liderança hesitante acarreta muita insegurança aos irmãos, que ficam sem referência para balizá-los. Se essa liderança tolera a ação do inimigo, os irmãos em geral sofrem dano. Graças a Deus, temos paz na igreja. Graças a Deus, temos paz na igreja. Amém. Ó Senhor Jesus. Aqui ele continua, né? Que são sólidos e firmes. A igreja é como um navio. Mano, nós cantamos aí, né? Que o barco, a questão do barco. Nós estamos no barco, irmão. Quem está no barco aqui? Aleluia! E o barco está no mundo, né? Mas nós não somos do mundo. Lembre disso. Aí continua. Todo navio... Aliás, vou ler de novo aqui, né? Graças a Deus temos pais na igreja que são sólidos e firmes. A igreja é como um navio. Todo navio precisa ter um lastro no fundo para lhe dar estabilidade. Assim, os pais são nosso lastro e não deixam que as ondas do mar virem o barco, que é a igreja, a qual ainda está no mundo e é odiada por ele. O mundo levanta ondas e tempestades para tentar impedir-nos de chegar ao destino que é o reino. Ó Senhor Jesus. Então o mundo, irmão, ele tenta nos fazer isso. Por isso nós precisamos dos pais na igreja, né? Então, irmão, nós precisamos pedir ao Senhor esse coração de ser alguém maduro. Quando fala aqui de questão dos pais, não aplica só aos irmãos líderes, mas a todos nós, irmão. Porque, igual eu falei, por exemplo, você é um modelo para alguém, né? Se nós somos instáveis, né? Qualquer coisa nós estamos oscilando, irmãos, isso não traz firmeza para aqueles de quem nós cuidamos. Nós precisamos ser firmes, irmão. Eu estava ouvindo uma mensagem, eu não nem sei qual mensagem que é, mas é uma mensagem de Brasília, o irmão falou sobre isso, né, irmão? O irmão Dídimo compartilhando lá em Brasília, sobre essa questão dos pais, ter uma visão firme, irmão. Quando nós vemos que algo está indo contra a vontade de Deus, nós precisamos ser firmes, irmão. Não precisamos ter medo de ofender as pessoas. Né? Se alguém for falar negativo para você, você tem que ser firme. Irmãos, você tem que fechar a porta para o inimigo. Porque se você fizer isso, irmão, você vai ter estabilidade, você vai poder conduzir outros irmãos. Então, essa maturidade vem pelo crescimento de vida, irmão. Então, nós temos que ter esse desejo, né? Então, louvado seja o Senhor. Que eu vou avançar aqui, né? Porque o tempo está terminando, irmão. Agora eu queria voltar aqui para 1 João. Senhor Jesus, capítulo 2, né? Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 13 de novo, né? Aí vai falar para o terceiro grupo, né? Vamos ler o versículo todo, né? Depois eu enfatizo a parte B. Fala assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Amém? Quem é jovem aqui? Cadê os jovens? Amém. Então, aqui fala para os jovens, né? A parte B fala assim:
jovens os escrevo, porque tendes vencido o maligno. Amém? Vamos ler também o 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora para os jovens novamente. Porque ele chamou os jovens para nós ler forte essa parte B. Amém? Senhor Jesus, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos ler de novo? Jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Irmão, por que os jovens têm vencido o maligno? Por causa da palavra. Quando falo jovem aqui, irmão, eu não tô, é claro que tem a ver os jovens, mas não é só os jovens, cronologicamente. Todos nós temos esse espírito jovem. Lembra de Josué e Caleb? Eles tinham 80 anos, né? Pelo menos. Mas eles sentiam jovens. Sabe por quê? Porque eles tinham vigor da vida. Né? Nós temos que ser pessoas, talvez de idade, mas ser jovem no espírito. Porque aqui fala que sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Nós só seremos fortes, irmão, se a palavra de Deus permanecer em nós. Né? Por isso, graças ao Senhor pela palavra que o Senhor tem falado conosco. E as ferramentas que Deus tem dado para nós termos a palavra constituída em nós, né? Então, louvado seja o Senhor. Então, a questão dos jovens aqui é muito importante, irmão. Eu não vou aqui abrir muita coisa mais. Depois os irmãos podem ver mais, né? Até mesmo no alimento diário falou muito claro sobre isso. Então, a importância da questão da palavra, irmão. Nós temos que desfrutar da palavra. Buscar a palavra. E graças ao Senhor que aqui está né, aplicando a questão dos jovens, muitos têm pagado um preço e estão nas conferências. Até mesmo a questão da, como é que fala? Agenda positiva. Tudo isso faz parte de você comer a palavra, imergir na palavra. E não só isso, nós não podemos ir, irmão, nós temos as lives de domingo, né, de sábado, quinta-feira, né, então, tudo isso é palavra, irmão. E graças a Deus, quando a gente perde, né, é difícil. A gente se sente desatualizado, né? Deus está andando com passos largos. Quando você perde uma live, você precisa recuperar rapidamente. Voltar. Às vezes, irmãos, quando eu às vezes não consigo ver, eu procuro aproveitar a hora do almoço, né? Na hora do almoço, pondo a mensagem ali, você vai ouvindo a palavra e vai te fortalecendo. Né? No serviço, você tem um tempinho, você pode imergir pegar a imersão, tudo isso, irmão. Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria aqui agora partir para um parte final aqui. Um versículo, esse contexto aqui do versículo 15 até o 17, amém? Meu tempo aqui já acabou praticamente, mas eu queria ver um pouco aqui. Vamos ler 1 João, né, capítulo 2, versículo 15 até o 17, amém? Não se deve amar o mundo, né, o título aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Eu li o contexto tudo aqui, mas o versículo 15 fala assim, vamos ler junto? Não ameis o mundo, as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui é uma advertência para nós, né? A questão de não amar o mundo. Irmãos, no alimento diário falou que o mundo, o que é o mundo? Né? Eu coloquei aqui no final, mas o mundo, na verdade, é o cosmos, né? Que é um sistema. Por exemplo, nós estamos no mundo. Nós trabalhamos, estudamos, né? Mas nós não somos do mundo.
Certo? O Senhor falou isso, né? Que nós não somos, mas nós estamos no mundo. Mas, irmão, o mundo, ele é uma arma usada pelo inimigo para nos desviar da vontade de Deus. Certo? Eu vou ler um versículo aqui, eu nem vou, na verdade, eu queria que os irmãos, se pudessem aqui projetar, Gálatas 1:4, na versão King James. Podemos ler também na versão João Ferreira aqui, né? Gálatas 1:4, depois a gente lê na King James. Gálatas 1. Amém? Vamos ler na João Ferreira aqui primeiro. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então aqui esse versículo fala, o qual se entregou a si mesmo. O Senhor se entregou, né? Pelos nossos pecados. Mas com o objetivo, irmão, está vendo que sempre tem esses dois aspectos? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Esse mundo é perverso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Agora eu queria que os irmãos projetassem aqui, isso, aqui em James. Amém? Vamos ler esse versículo aí que está projetado? Amém? Que se entregou voluntariamente a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém? Então aqui fala que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. O Senhor se entregou, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Então, esse mundo é um sistema, né, que foi feito pelo inimigo, né? Quando o homem pecou, quando o inimigo caiu, irmão, ele inventou esse sistema para nos desviar do propósito de Deus. Irmão, o mundo, aqui no final desse contexto, no livro de João, fala que o mundo passa. Né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que o mundo não nos pegue. Não é fácil, né? Você viver no mundo, mas você não ser dominado por ele. Então, falou de muitos aspectos aqui, né? Nós voltando aqui para 1 João, ele fala assim, ó, no 15, na parte B, fala assim, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, o nosso coração, ele foi feito para amar o Senhor. Só que o inimigo vem com o mundo e leva o homem a amar o mundo. E, igual eu falei, por exemplo, cada um tem a sua dificuldade, né? Mas nós temos que pedir ao Senhor para nos dar, no meio da palavra, nos libertar do mundo, irmão. Aqui, continuando, ele fala no 16, fala assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, a questão da carne, irmão, até mesmo hoje, irmãos, a questão da sensualidade, né, que isso tem escravizado tantos as pessoas. E haver até mesmo cristãos, a pornografia. Nós estávamos na quinta-feira, nós estávamos tendo comunhão, irmãos, que até mesmo o celular, por exemplo, nós estamos no mundo, né? E Satanás usa até mesmo as coisas, até mesmo o celular, por exemplo, nós precisamos dele, né? Para trabalhar, até mesmo para ouvir as mensagens. Mas os irmãos percebem, por exemplo, a minha experiência, às vezes eu vou abrir imersão, aí você precisa abrir o celular, né? Quando você não tem ela impressa. É bom ter ela impressa, né? Quem puder ter ela impressa, melhor ainda. Mas às vezes a gente vai abrir o celular, antes de aparecer imersão, aparece o que lá? Às vezes uma mulher ou um homem de uma forma inadequada, ou até mesmo uma propaganda. Por exemplo, eu estava vendo a mensagem hoje, por isso que é bom a gente estar na reunião, irmãos. Você está presente na reunião ao vivo. Né? Os irmãos têm falado assim, encorajado a questão da agenda positiva. Se nós pudermos estar, é melhor estar presente. Quando você vai ver a mensagem, aí tem propaganda. Tudo isso é estratégia do inimigo. Mas nós precisamos ver as mensagens, né? Precisamos vigiar. Então, irmãos, tudo para quê? Para nos sujar, para nos desviar da vontade de Deus. Então, nós temos que pedir ao Senhor graça realmente para vencer o mundo.
E nós vamos vencer o mundo por meio da palavra. Então, irmãos, aqui, não quero render muito mais, né? Que já passou muito do tempo. É só mostrar para os irmãos que nós precisamos realmente dar oportunidade para o Senhor infundir a palavra em nós, irmão. Vamos continuar no caminho de imergir na palavra, desfrutar a palavra, estar com os irmãos, nas reuniões, nas conferências, participar de tudo aquilo que nós pudermos. Com isso, a palavra vai nos encher e o mundo não vai conseguir nos atrair. Caso contrário, não vamos ser atraídos. Então, que o Senhor possa nos dar força e nos levar a avançar, né? Eu gostaria de não render mais tempo, amém? Tem muitas coisas para ser falado, mas eu creio que o Senhor pode usar os irmãos, amém? Então, gostaria de terminar aqui, amém? Orando e aproveitando também, se você que está vendo essa mensagem, se você gostou, dê o seu like, que isso é importante, né? Para que essa palavra possa chegar aos outros. E eu gostaria de estar orando pelos irmãos, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor tem um desejo que todos nós sejamos vencedores. Senhor, tanto aqueles que estão ouvindo essa palavra, tanto nós que estamos aqui, Senhor, nós queremos ter esse desejo de ser um vencedor e ser alguém útil nas suas mãos. Por isso, realmente nos guarda, Senhor, por meio da tua palavra. Nos guarda do mundo, Senhor, desse sistema que escraviza o homem e impede ele de fazer a tua vontade. Mas continua nos ganhando, Senhor, por meio da palavra. Abençoa cada irmão que vai estar ouvindo essa palavra e que o Senhor possa realmente nos libertar de tudo aquilo que nos impede de crescer em vida, de atingir a maturidade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada jovem, cada adolescente e cada criança. Continua nos atraindo por meio da sua palavra. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos?